Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com a fotógrafa Ivna Sá. Ivna, nós terminamos o primeiro bloco falando do seu projeto, né, Ivna Sá para Mulheres, né, que você disse que fotografa mulheres de todos os tipos, né, mulheres comuns, né, que não estão assim submetidas a esse padrão ditatorial de beleza, né, e inclusive é uma ação muito inclusiva, né, porque você, inclusive valorizando a diversidade, né, porque você fotografa essas pessoas todas. Eu queria saber de você, você acha que esse projeto fotográfico com essas mulheres contribui para elevar a autoestima delas? Demais, demais, porque no momento que você propõe que ela tenha uma experiência de olhar para ela, né, sem esses padrões rígidos impostos pela sociedade, ela passa a ter uma experiência de autoestima, de autovalorização, até de amor próprio, né? Com certeza. Maravilha isso. Falando nessas mulheres que você fotografou para o seu portfólio, dentre elas tinha uma mulher muito especial para você, né, que era sua mãe. Sim. Você fotografou sua mãe para esse trabalho também, não é? Então, eu queria saber de você como é que foi viver essa experiência de fotografar sua mãe, inclusive em termos emocionais, né? E qual foi a reação da sua família ao ver o resultado desse trabalho? Quando eu fiz o curso com a fotógrafa Sui Bryce, que foi o melhor investimento na minha carreira, Wagner, ela falou algo que me emocionou muito. Ela perguntou no curso: quem aqui tem uma bela fotografia da sua mãe? Naquele momento me doeu o fato de eu não ter nenhuma fotografia da minha mãe. E ainda que ela não gosta nem de ser fotografada. E ela falou dos dois grandes momentos da fotografia: aquele momento do encontro, que você contempla a beleza ali, sim, e o momento depois que a pessoa parte. E que você vai ter aquela memória bela. Você tem aquele registro, aquele, né, registro dela físico, bonita, né, físico. E aí eu fiquei com essa imagem. Então, quando eu volto para BH, o curso foi em São Paulo, eu resolvo iniciar o meu projeto, criar esse portfólio. Falei, a primeira mulher que eu vou fotografar é minha mãe. E propus a ela que eu a fotografasse. Na época ela estava com 66 anos, ela faz 70 esse ano, né? Olha. E minha mãe nunca se permitiu nada assim. Então, no dia que chegou o dia da sessão, ela estava tão animada para fazer as fotos, pra você ter ideia, ela levou crochê para o estúdio. Uma mulher levar crochê para o estúdio é porque ela está muito disposta, né? É verdade. Levou a intimidade dela também, né? Ela não estava nada disposta, dela. Wagner. Ela estava fazendo, na verdade, ela confessou depois que ela estava fazendo aquilo mais porque não podia negar um desejo da filha, porque no fundo, ela não confiava na beleza dela. Ela não confiava que aquilo podia dar certo, mas ela não teve coragem de negar a mim aquele pedido. Só que eu não deixei ela ver nenhuma foto. Quando chegou no Dia das Mães, as fotos foram feitas em abril, então eu deixei uma surpresa. Eu peguei a foto mais bonita aqui para mim, a foto mais linda que eu já fotografei, e no Dia das Mães eu fiz um quadro bonito, e era surpresa para a família inteira, e entreguei o quadro para ela. Quando ela abre o quadro, a minha mãe, que eu só tinha visto chorar uma única vez na vida, que até então era quando ela perdeu a sua mãe, a minha mãe desaba, que ela é toda durona, né? Nossa. Ela vai e chora. E chorar assim, nossa, não era choro de uma lágrimazinha assim, é choro de ficar... Convulsivo. De ficar muito tocada. Nossa, e aí todo mundo começa a bater palma, os genros falando, né? Sogrona bonita, o meu pai, que é todo festivo, abraçou. Mas essa mulher é bonita demais, gente. Que momento mágico para vocês, Foi mágico para mim. Naquele instante eu entendi qual era o conceito da fotografia que eu estava propondo, que era o encontro da mulher com ela mesma, com a beleza dela. Aí você percebeu que a decisão de se dedicar à fotografia tinha sido certíssima, Tinha. Né? Eu consegui captar, assim, numa experiência bem familiar, doméstica, o que eu estava propondo para a mulher era muito mais do que um book. Era para além do book. Por falar nisso, esse seu trabalho também tem nuances muito bonitas, eu acho muito emocionantes, porque você fotografa também mulheres que estão com alguma fragilidade, né? Por exemplo, mulheres que perderam seu filho, estão em luto, mulheres que têm câncer, mulheres que têm necessidades especiais. Aí eu queria saber, é uma coisa muito delicada lidar com esses episódios, né, humanos. Como é que você se prepara para esse encontro com essas mulheres e como que você prepara essas mulheres para esse projeto fotográfico? Eu me preparo, eu sempre gosto muito do desafio. Então, eu me sinto meio imã, eu atraio esse tipo de situação. Então, quando uma mulher me liga, essa, por exemplo, que eu fotografei, que falou assim, eu vou fazer 40 anos, eu gostaria de fazer um book. Ok. E, de repente, ela começa pelo telefone dizer que queria homenagear o filho. Ai, que bacana. Então, você chega inocente na história. De repente, ela fala assim, é o meu filho único que eu perdi. E aí ela começa a contar a história. Aí eu falei, vamos marcar um dia para a gente conversar?
E aí, Wagner, essa conversa que seria uma conversa, no primeiro momento, técnica, só para tratar looks, num book convencional, passa a ser uma conversa de vida, né? De muita emoção. 3 horas de conversa em que você vai entrar na dor da pessoa e compreender o que ela está querendo com a fotografia, o que ela espera daquela fotografia. E aí eu mergulho de corpo e alma, né? Porque são histórias muito densas. E provavelmente, certamente, esse mergulho, ele acaba sendo revelado na fotografia, né? Com certeza. Que se fosse um processo puramente profissional e comercial, você não conseguiria atingir essa dimensão, né? Não consigo. É uma relação que transcende, né? Com certeza, a imagem, né? E para ampliar ainda mais essa sua comunicação com as mulheres, você abriu um portal, né? Um portal canal. Um canal no YouTube. Isso. Não é? E nesse canal você, inclusive, fala de assuntos diversos, né? Que são ligados e são importantes para o universo feminino. Como é que isso acontece? Né? Como é que é essa comunicação que você estabelece pelo YouTube? Então, esse canal, eu publico vídeos semanais, todas as quartas-feiras, né? E as pessoas perguntam, de onde que você tira os assuntos? Eu falo, eu tiro do cotidiano, eu tiro da observação, eu tiro de uma leitura, eu tiro principalmente das experiências que eu vivencio. Sim. Então, eu conto histórias, né? Acho que é a melhor maneira de se comunicar é contando histórias. Então, eu tento fazer isso, por exemplo, no mês de outubro, que era o mês da mulher, o mês voltado a questões do câncer, né? Outubro Rosa, então eu contei histórias de mulheres que eu já fotografei com câncer. Sim. Dentre elas tem uma que é um marco, que é uma fotografia que já circulou o mundo, escrito tive câncer de mama e hoje eu tenho TEL. É uma foto que circula na internet descontextualizada da sua história, porque na verdade as pessoas colocam no Instagram e falam assim, sem saber a história real, quando na verdade essa mãe já morreu, né? E ela optou em ter o filho para dar vida a ele, sendo que ela poderia ter abortado. Então, por exemplo, num desses vídeos eu conto a história real que se passou. No final eu entrevisto o Theo hoje, já com 7 anos. Olha que legal. É bem bacana. Então, assim, são histórias que eu conto, são reflexões, são livros e também sugestões dos próprios seguidores, das seguidoras, né? Embora tenha homens, né? 18% do meu público, segundo as estatísticas do YouTube, são homens. Que maravilha. Devem ser homens também com sensibilidade para poder, não é, se aproximar. Que querem entender suas esposas ou namoradas, imagino, né? E logo que você lançou esse canal no YouTube, você recebeu uma mensagem de uma cadeirante, né, da Pamela. Isso. E que esse seu contato com ela mudou um pouco também a sua vida, né? Mudou. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que foi tão significativo para você? Então, eu lanço o canal no dia 31 de agosto e naquela semana, né, eu falava no primeiro vídeo que eu que desejaria com aqueles vídeos, assim como na imagem, empoderar essa mulher, mas não é empoderar, não é necessariamente um discurso feminista, assim, do empoderamento, mas empoderar no sentido dela entender o valor que ela tem, né? Sim. E aí, então, eu recebo no WhatsApp, ela tinha o meu contato e ela mandou uma mensagem assim, eu sou Pamela, sou cadeirante e eu gostaria de fazer um book, sempre sonhei, você topa o desafio de me fotografar? Olha... Essa pergunta, né, você topa o desafio de me fotografar, foi muito forte. Com ela, eu acho que aquela coragem que bateu, tipo mulher quando quer cortar cabelo, que tipo, você de uma hora para outra eu vou cortar e foi tudo muito rápido. Com ela eu não tive tempo nem de conversar para entender o processo antes. Então eu me recordo que a nossa conversa foi numa quarta e o book já aconteceu no sábado. Então foi muito rápido. Foi muito rápido, ela queria fazer rápido e tal. Então quando ela chega no estúdio, foi até um choque no primeiro momento para mim, porque eu vi que ela não era só cadeirante. Né, que ela tinha, além de ser cadeirante, eu não tive tempo nem de pesquisar fotos de cadeirantes. Sim. E aí eu fiz a sessão de fotos, os pais estavam juntos e posterior à sessão é que eu marquei um encontro particular com ela trabalha na PUC Minas, no setor de inclusão, e eu fui conhecer a história dela. E ela nasceu com uma doença degenerativa, ela é um milagre vivo. Ela tem 25 anos, ela pesa 25 quilos. Nossa Senhora! Então, quando eu vejo a Pamela se permitir fazer um encontro com a sua beleza, ela que tem as pernas fininhas e ela que ficou linda no book. Olha, que aí eu vejo, por exemplo, as mulheres o tempo todo reclamando das suas pernas. Acho que um encontro consigo mesmo que deixa a pessoa muito fortalecida, muito né? Forte. Porque, na verdade, por que ela é um marco para mim, Wagner? Porque ela me faz pensar que a fotografia dela, ela fez eu entender que a Ivna Sá para Mulheres é uma fotografia de mulheres inclusiva, mas não é inclusiva só para as mulheres que são portadoras de necessidades especiais. É porque ao fotografar a Pamela, eu incluo todas as mulheres que não aceitam seus corpos,
que não aceitam a forma como seu corpo foi constituído, sabe? É verdade. E, aliás, a Pamela te ajudou num outro projeto muito interessante também, que você fotografou, fez um estudo fotográfico, né? Com uma modelo cega, isso, não é? Isso. E a Pamela te ajudou nesse processo, inclusive, para ela poder até se perceber na fotografia, não é isso? Sim. E você vai está lançando agora nessa semana, né, que se comemora o Dia Internacional da Mulher, esse estudo fotográfico. Fala um pouco dessa experiência. Então, por isso que eu amo a Pamela. Ela é um marco para mim, eu estou apaixonada com a Pamela. Ela estava num evento que eu promovi no meu estúdio. E nesse evento havia uma dinâmica de transformação na hora, em que a gente sorteava uma das meninas para passar por uma maquiagem na hora. Estava ela, ocasião em que a gente ia apresentar o book dela para as outras meninas, que eu falo, assim, os estudantes universitários, e tinha uma cega, que chama Rafaela. Não sabia nada da Rafaela, né? Se era cega de nascença, não sabia nada. A Rafaela, Wagner, quando chegou na hora do intervalo, me procurou e disse assim, meu sonho era passar por uma transformação dessa e ser maquiada. Olha, que Quando ela me fala isso, eu de pronto cheguei na maquiadora e falei assim, olha, Ana Paula, vamos fazer o sonho dessa moça ser realizado, que é muito fácil, é só uma maquiagem. Vamos marcar outro dia que hoje não vai dar tempo. Quando eu volto para esse momento coletivo com as meninas, eu viro e falo assim, gente, a Rafaela acabou de ganhar uma maquiagem profissional com a Ana Paula e, quer saber? Vai ficar maquiada, bonitona, tem que fazer umas fotos, vai ganhar um book meu também. Que legal. Mas eu fiz assim de coração, puro, sabe? Sim. Sem pensar, sem elaborar. Eu penso hoje, olhando para trás, se eu tivesse pensado e elaborado, eu não teria dito. E teria acabou. perdido a oportunidade, né, de fazer um trabalho Teria a tão oportunidade. bonito, né? Acabou. Todo mundo foi embora, ficou somente eu e a Pamela no estúdio, porque o pai precisava buscá-la, né? Tem um acesso de escada, carregá-la e tal. E aí a Pamela chega ao final e me questiona. Você disse que vai dar um ensaio fotográfico para a Rafaela, mas você parou para pensar como que ela vai ver as fotos? Nossa. E aí eu, que bola fora. Agora, e agora? Eu falei, olha, Pamela, eu não pensei, fala a verdade, eu só quis realizar o sonho dela. Eu nem elaborei muito. Foi quando ela virou para mim e falou assim, eu posso te ajudar. Eu trabalho com uma pessoa que é especialista em audiodescrição, que é um método inclusivo para teatro, para cinema, para que os cegos possam compreender, né, e ver. E aí compreender a imagem. Compreender a imagem, né? Então, você faz a descrição técnica da foto e é muito técnico mesmo, muito técnico. Quando a gente vê assim, porque não é adjetivo, você não pode dar emoções no texto, porque quem tem que fazer a leitura é a pessoa. Sei. Você dá o subsídio para que ela possa fazer essa leitura os áudios ficaram prontos, né, da foto dela. E é muito técnico, não é fácil, porque eu fui fazer um teste na hora e falei assim, olha só, é assim, assim? Ela, não, você não pode falar que a pele dela está com essa textura, não. Quem tem que ver essa textura é ela. Senão você está lendo a foto para ela. Eu falei, não, então isso é muito difícil. E aí nós fizemos o ensaio, foi fantástico. Com a Pamela, fizemos o ensaio da Rafaela, fizemos a experiência, marcamos o dia dela ver essas fotos, a Pamela presente nesse momento. Maravilhoso. Deve ter sido uma emoção muito grande. Muito Mais forte. uma emoção muito forte na sua vida, né? A fotografia te fazendo vivenciar esses momentos tão especiais. Coisas que eu nunca imaginei que eu chegaria aqui. Querida, vamos interromper mais uma vez a nossa conversa para um breve intervalo, mas não saiam daí que tem muitas histórias interessantíssimas ainda sobre a fotografia e o que ela pode trazer para a gente. A gente volta já já.